Olá, meus amores, boa noite. Vamos iniciar a aula de hoje, que eu vou contar um pouquinho o que aconteceu comigo, a minha trajetória, o meu processo, e aí o que eu fiz para poder sair de uma situação, de uma mulher totalmente sem valor, uma mulher que eu me sentia fracassada, eu sentia que eu não merecia ter um bom relacionamento, para hoje, depois de mais de 10 anos, eu me senti empoderada, estudando muito para chegar nessa condição de hoje que eu me encontro, descobrindo o meu próprio eu, fortalecendo a minha autoestima. Então fica comigo até o final dessa live, que eu tenho certeza que pode ajudar você, se você assim se abrir e se permitir para tal coisa, tá bom? Enquanto isso, boa noite. A Lucimar, seja bem-vinda, boa noite. A Daniele, boa noite. Liliane, boa noite. Alexandre, boa noite. Boa noite, gatas somos nós. Lindas, então vamos lá, a live passada, de quarta-feira passada, eu fiz sobre como construir objetivos e metas. Tá lá no meu feed. Vai lá, foi uma live de mais ou menos quase 2 horas, de muito conteúdo, riquíssimo, que eu fui até questionada, Nossa, você entregou muito, era tudo isso que você queria entregar mesmo? Sim, era tudo isso, porque eu percebo como as pessoas estão sedentas de conhecimento, só fazendo mais do mesmo, ou até procurando conhecimentos que não vai agregar nada, que ela não consegue praticar, que ela não consegue colocar em prática. E conhecimento só é poder quando aplicamos, e aí você vai ter um resultado dessa aplicação, não é mesmo? E não adianta você fazer a mesma coisa de sempre e esperar resultados diferentes. Você não vai ter resultados diferentes, vai ter mais do mesmo na sua vida, e isso é muito frustrante, Então, e isso também tem tudo a ver com o começo lá da minha mentalidade, mas eu quero muito que você veja a aula Objetivos e Metas, onde eu te ensino a criar objetivos e metas que sejam executáveis para a sua vida, para você já iniciar o ano com uma outra mentalidade, tá certo? Então assim, lá eu casei com 16 anos de idade, tá? Porque eu engravidei, tava meu primeiro namorado, assim, família e tal, aí engravidei, então a gente decidiu casar por livre e espontânea vontade e tal. E nisso, eu sempre ouvia os meus pais, familiares, avós, todo mundo falando: fulano engravidou, sem casar, aquela coisa, Hoje eu tenho 31 anos, quase 32, então há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, ainda era um tabu, uma jovem, adolescente engravidar. E aí engravidei e eu tinha essas crenças devido ao que eu escutava, Se você me acompanha aqui, você sabe sobre o poder do nosso ambiente, sobre nós, quando nós permitimos entrar, lógico, sem nenhum conhecimento, a gente acaba permitindo entrar. Então aqui hoje eu vou te ensinar como não deixar entrar essas coisas, como reprogramar essas limitações, tá? Então assim, para eu introduzir o assunto. Aí eu casei, com 1 ano e 8 meses de casada, vivendo com o pai da minha filha, eu me separei. E aí nesse que eu me separei, porque eu já não fazia mais sentido ali, eu sempre fui uma menina sonhadora, desde meus 12 anos que eu faço coisinhas para vender na escola, para ter o meu próprio dinheiro, para eu poder comprar minha merenda e tal, aquela coisa. Fazia bijuteria, caixinha de papel micro-ondulado de presente, vendia horrores. Então sempre eu tinha meu dinheirinho ali, Então eu sempre sonhava em ser empresária e tal, desde muito, muito nova. E mesmo tendo uma mentalidade ainda muito pequena, porque eu fui educada e cresci em um ambiente assim, ainda sem expansão de consciência. Em uma fazenda, sempre a gente mudava de fazenda, uma fazenda aqui, fazenda lá, enfim. Minha mãe sempre incentivava a estudar e tudo, meu pai só provia mesmo e concordava com a minha mãe, Mas quem mais chegava a falar, que era comunicativa, era minha mãe, meu pai já era mais calado. Então, eu vivia nesse ambiente e eu vi repetindo o padrão da minha mãe quando eu casei. Então, aí eu me separei,
porque eu falei, não é isso que eu quero pra mim, e eu tomei coragem e me separei. Beleza, depois que eu me separei, eu voltei para casa dos meus pais e aí eu tive a oportunidade de ir para a cidade, primeira vez morar na cidade, depois de casada, né? Porque até casada eu também fui morar na fazenda. E aí eu fui morar na cidade, em São Mateus, morar com meu irmão e trabalhar lá. E aí eu comecei a conhecer o mundo, saber das coisas. Gente, na época eu nem sabia que podia fazer uma faculdade sem pagar. Para mim, na minha cabeça, você tinha que pagar, tudo que você tinha que pagar, né? A faculdade particular. E existe a UFES, né? Então eu comecei a ter esse conhecimento, o Enem. Aí eu tinha parado meus estudos quando eu engravidei, e aí eu voltei a estudar e eu comecei a fazer o Enem, todo ano eu fazia o Enem, tirava uma boa nota, e aí eu entrei na faculdade de administração na primeira vez, né, que eu tentei, eu consegui a bolsa. E depois eu vi que não era aquilo que eu queria. Na verdade, eu não estava na fase de estudar, porque eu estava muito na exploração do mundo. Então eu fui pra vida, mexia louca mesmo, bebia, balada e tal, amigos. E aí eu saí da casa do meu irmão, e eu arrumei meu primeiro emprego no comércio, na D&D Material de Construção. E aí a gente abriu a loja, né? Era uma loja nova na cidade, a gente abriu a loja, foi muito bom. E lá eu fui promovida 4 vezes, assim, para vocês terem ideia. Em menos de 6 meses eu fui promovida 4 vezes, porque eu sempre fui muito proativa, eu sempre fui muito altruísta, eu sempre quis aprender além, sabe? Sempre fui assim. Então, aprendi muita coisa e tal. Aí eu pegava meu dinheiro, meu saláriozinho ali seco, o que eu fazia? Eu ia final de semana pra casa, né, pra casa dos meus pais, ficava lá com a minha filha e tal, mas durante a semana a gente saía do trabalho e ia para um restaurante lá que era em frente, a gente comia, bebia e tal, e eu adorava pagar para os outros, eu adorava ser a boazinha, eu adorava comprar presente para os outros. Lembra que eu falei na live anterior, na quarta-feira passada? Pois é, eu era sempre aquela boazinha, tudo que você me pedia, eu tava ali fazendo, não, sim, com certeza, eu faço sim, não, vou fazer um esforço, vai dar certo e tal, mas eu me colocava sempre por último. E nesse meio tempo, nessa vivência, minha mentalidade era, estou divorciada, que aí eu me divorciei, né, a gente casou no cartório, tudo certinho e tal, e aí eu me divorciei, e aí qual o sentimento que eu tinha? Que eu não tinha valor. Eu sentia que por aquelas crenças que eu ouvia do meu pai não, mas assim, das conversas paralelas assim, né, da minha mãe com os vizinhos e tal, meus avós, dos parentes, eu sentia que eu não tinha valor, porque era uma mentalidade, era uma cultura nossa ali que eu estava inserida. Então eu sentia que eu não merecia ter um namorado, um homem bom para me valorizar, para realmente querer algo sério comigo. Então eu sentia que qualquer homem que eu me envolvesse seria só para poder se divertir comigo. Eu sentia isso. Então, mesmo assim, né, me envolvia, e qualquer coisinha que fizesse, eu falava que eu não tinha paciência, por isso que eu já meti o pé na bunda e eu não tenho paciência e tal, mas não era a insegurança que eu tinha tanta, que era, de eu não sentir valorizada, que tem valor, que não vai dar certo, que eu acabava atraindo homens ou possíveis pretendentes que a gente via que não ia dar certo aquilo, né? E aí isso foi indo, até que um dia, depois eu saí dessa empresa e tal, do D&D, do comércio, aí eu comecei a ter um pouco mais de objetivo, ser mais assertiva na minha vida. Eu falei, nossa, acho que vou entrar na faculdade e agora eu vou iniciar e vou terminar. Mas antes da faculdade, em vez de eu fazer um pré-vestibular, pagar um pré-vestibular, eu vou pagar algum técnico, porque aí é um investimento, porque aí eu já saio com um diploma, eu já posso já trabalhar, e aí eu vou ter o conhecimento, vou me atualizar e vou entrar na faculdade. Aí eu fui fazer técnico em Química. Aí eu fui fazer o técnico em Química, pago na época. Aí nessa época, quando eu comecei, estava ainda na empresa. A empresa me mandaram embora porque começou a cortar, o gerente saiu, enfim, várias coisas começaram a acontecer. E aí eu fui mandada embora e eu me vi em uma situação onde demoraram mais de 40 dias para poder dar minhas contas, né, para me pagar. E nesse meio tempo eu não guardava dinheiro, eu totalmente descabeçada com a questão financeira, então não tinha dinheiro guardado. E aí
nesses 40 dias eu comecei a não ter mais nada para comer, porque eu morava em uma república na cidade, lá em São Mateus, eu morava em uma república com mais 2 meninas, mas era cada um individual, cada um trabalhava, cada um tinha o seu quarto, e aí comia a sua comida que comprava, era tudo muito individual, a gente nem comprava comida para casa para fazer comida dentro de casa, a gente comia em restaurante, né? E aí eu me vi sem dinheiro, sem comida, e até a água, a gente comprava água, né? Até a água acabou e eu não só tinha água da torneira para beber, água da caixa para beber, e eu tive que beber. Eu sou muito nojento com negócio assim, sabe? De água, e eu tive que beber água da torneira, né? De uma caixa que eu sei lá quando que foi lavada, né? E nisso eu dormia em um colchão inflável, eu tinha comprado um colchão inflável, né? Tinha comprado e era uma época de frio, então eu me vi. Tava com frio, porque eu não tinha dinheiro para comprar um outro cobertor, porque o cobertor que eu tava não tava sendo suficiente. Aí a minha cabeça tava também, tipo assim, né, meio que me sentindo fracassada. Poxa vida, olha como eu estou, procurando emprego, não tava encontrando, entregando currículo, não tava ninguém me chamando. E aí me vi com fome, com frio, com sede, aquela coisa toda. E aí eu recebi um dinheiro, e fui falar, vou tirar minha habilitação. Aí eu fui tirar minha habilitação aí eu peguei o empréstimo do Banco do Brasil, tem lá um crédito, né, era R$1.000 e poucos. Eu peguei aquilo logo que me mandaram embora, eu falei, nossa, eu vou tirar minha habilitação para que eu possa ter mais alguma coisa para colocar no currículo para eu arrumar um emprego. Então peguei aquele crédito esperando que eles me pagassem, né, ou a empresa me pagasse para eu poder depois pagar o crédito. E paguei à vista a minha habilitação. Não passei só de moto e não passei de carro, né? Mas enfim, aí coloquei lá e tal, e nisso eu ia para as aulas de autoescola, e lá eles tinham umas rosquinhas e café. E era 2 vezes na semana. E aí eu adorava rezar para chegar logo o dia para eu poder comer aquelas rosquinhas e tomar aquele café, porque era a única coisa que eu comia. E depois uns amigos, né, me ajudaram, pagaram um lanche para mim, aí eu comi um lanche, aquela coisa maravilhosa, como se fosse a melhor coisa do mundo, né, comer, né? Então, assim, foi um período difícil, mas ao mesmo tempo, em paralelo, eu estava muito também conectada com Deus. Eu estava frequentando a carismática, e eu estava muito conectada. Eu tinha saído, que eu morava em Guriri, depois eu vim para morar em São Mateus, e aí em Guriri que eu frequentava a carismática. E aí, lá eu não conseguia fazer amizade com ninguém, porque eu chegava do trabalho, já pegava o ônibus e ia direto, era toda terça-feira, ia direto, sentava no banco, já estava todo mundo lá, estava no banco, participava e tudo lá, da oração, as coisas, da leitura, e depois eu já vim embora. Então eu não engajava com ninguém, então não tinha ninguém ali para eu poder conversar, para fazer amizade e tal, assim. Eu não fiz isso, eu não me abri, né, para isso. E aí eu fui sair, vim morar em São Mateus, então acabei me desligando completamente de lá, mas eu tava ainda no meu coração essa ligação com Deus, lendo a Bíblia, fazendo a revisão do texto, ouvia toda manhã, eu ouvia o padre Marcelo Rossi, né, e a lição que eu tirei disso, dentro da mentalidade ainda religiosa na época, era que Jesus disse assim para mim, o seu salto alto está muito alto, vamos dar uma voltinha no deserto para poder gastar um pouquinho, porque quando eu estava lá na carismática, eu não conversava com ninguém, mas tava lá a pessoa pregando, eu falava assim, eu quero lá pregar, eu quero lá falar, eu quero pregar, eu quero estar lá me comunicando, eu quero estar lá falando sobre Deus, sobre Jesus e tal. Só que eu não fiz nenhuma ligação para poder isso acontecer, entende? E aí talvez isso eu me sentia um pouco sem noção, né, alguma coisa assim. Eu já me sentia muito conectada com Deus, mas não tinha aquela sabe assim, um apoio, sabe? Era eu com eu mesmo, né? Enfim. E aí eu caminhei nesse processo, assim, semanas e tudo, até que eu consegui um emprego
Aí eu fui estudar, aí também consegui uma bolsa pelo governo, né? Na época foi o Pronatec, aí eu tinha feito o Enem, coloquei lá e eu consegui a bolsa para fazer o técnico em Química. Eu tive que iniciar tudo de novo, já tinha um ano que eu fazia o técnico em Química particular, né, que eu pagava, e eu tive que iniciar tudo de novo, porque o governo ele exigia isso, né? Assim foi. Eu cheguei lá no técnico em Química do Pronatec, era na mesma escola, e eu decidi ser, foi aí que eu decidi ser a melhor aluna da minha turma, até porque eu já tinha uma certa base, né, de um ano que eu já tinha feito, e eu acabei sendo líder da minha turma, e aí a coordenação, né, acaba vendo o seu esforço, aquela coisa toda, e a primeira oportunidade que teve de estágio na área de técnica em química, me chamaram, a coordenadora me chamou lá, olha, tem essa oportunidade aqui, você tem interesse e tal? Eu falei, tenho. Aí eu fui para estagiar e eles me ligaram e mandaram, traz já a sua carteira. Aí eu fui com a minha carteira e lá eles já assinaram minha carteira e me empregaram, né? Então, para uma pessoa, um estagiário, nem estagiário eu acabei não sendo, né? Já fui logo sendo empregada. Pra gente que sai logo da escola assim e ter a carteira assinada na área, como no meu caso lá era nossa, esqueci, analista de laboratório. Então era só o que precisava para abrir as portas, porque o meu objetivo era passar na prova da Petrobras e trabalhar embarcada, 15 dias lá, 15 dias em terra, 15 dias no mar. Isso que era o que estava bombando, tanto para mim quanto para os meus amigos, né, meus colegas da sala. Enfim, nesse passo que eu fui empregada na área de técnica em química, eu já recebi um dinheiro legal. Eu falei, agora eu vou organizar minha vida. Aí eu fui morar em uma kitnet sozinha. Só que aí entrou o medo, porque eu tinha muito medo de dormir sozinha, eu tinha muito medo desse negócio de espíritos, coisas assim, eu não sabia nada, né? Só ouvia os outros falar, então eu tomei como verdade pra mim também, sem pesquisar. Então eu tinha muito medo. Então como que começou essa trajetória minha de me aprofundar no autoconhecimento? Através do medo de dormir sozinha. E aí eu trabalhava por escala, 12 por 36. Um mês eu trabalhava durante o dia, outro mês virava, eu trabalhava durante a noite e tinha que dormir durante o dia para poder trabalhar à noite. Então, eu comecei a pesquisar no YouTube. Tipo assim, música de chuva para poder dormir, para eu poder me concentrar, porque eu adoro chuva, né? Cair no telhado, aquela musiquinha, adoro. Aí eu fui para poder dormir, beleza. Nisso me levou a fazer orações. Aí eu ficava com muito medo, eu coloquei orações para proteção, colocava lá no YouTube, né? E aí achei as orações e tal, e uma coisa me levou a outra, até que eu encontrei uma meditação da Louise Hay, que é uma terapeuta americana, que ela já faleceu em 2007, onde é o contato com a sua criança interior. Aí eu fiz aquilo assim, sabe, sem nenhuma pretensão, simplesmente coloquei lá no computador, no notebook, deitei e fui fazendo. Chorei tanto, porque eu nunca tinha tido esse contato comigo. Nunca tinha tido esse contato comigo, nunca parei para pensar sobre isso. E nisso tá bom, eu fiz, beleza. E logo em seguida veio um outro vídeo que era do Bruno J. Gimenez, que é do Luz da Serra, sobre como você fazer uma oração, a oração mais poderosa do mundo, né? A oração correta para se fazer. Porque antes a gente, pelo menos eu fui ensinada assim: Senhor, me ajuda a arrumar um emprego. Senhor, me ajuda a arrumar um relacionamento. Senhor, me ajuda, me cura, Senhor. Né? Não é assim que a gente faz oração, pedindo as coisas? Foi ensinado assim. Depois que eu acessei esse conhecimento, esse vídeo do Bruno Gimenez do Luz da Serra, ele estava ensinando uma oração que foi canalizada por ele, né? Que ele teve a inspiração de fazer, e começou a aplicar nele, na vida dele, ele teve muitos resultados e começou a ensinar. Inclusive ele colocou nos livros, ele tem vários livros escritos também, ele é universalista também, não tem religião, e eu comecei a achar aquilo ali interessante e tal, comecei todos os dias ali, que sempre que eu podia, estava pesquisando sobre esse assunto. E eu comecei a praticar essa oração de 4 etapas. E a oração de 4 etapas, você não vai começar pedindo, você vai começar agradecendo. E eu nunca tinha parado na minha vida, eu tinha uns 22 anos, 23 anos, eu nunca tinha parado na minha vida para agradecer pela minha vida. Eu nunca tinha parado para agradecer
a cama que eu durmo. Eu nunca tinha parado para agradecer meus pais pela vida que eles me deram. Porque eu só criticava, falava assim, eu passando perrengue lá em São Mateus sozinha, né, lutando e tal, lutando contra tudo e contra todos sozinha, achando que eu era vítima da situação, sendo fracassada, sem valor e tudo que, eu procuro fazer e nada dá certo pra mim, eu sou tão boa, Jesus, eu sou tão boa, sou uma pessoa tão boa, não faço mal pra ninguém, por que a vida não funciona pra mim? Toda vez que eu penso que eu vou crescer, que as coisas vão melhorar, pum, acontece alguma coisa e eu tô lá no chão de novo, eu tenho que começar tudo de novo, eu tenho que refazer a rota, por que isso acontece? Eu questionava, né? E aí eu falava assim, poxa, por que eu não nasci em uma família rica? Por que minha mãe e meu pai, eles não fizeram outras coisas, não colocaram outras informações em mim e tal, não sei o quê. Eu questionando. E aí quando eu comecei a praticar essa oração de 4 etapas, gente, é uma coisa assim, inexplicável. A gente tenta explicar, né? Mas mesmo a gente tentando explicar com essas palavras, não tem como chegar à grandeza que é sentir gratidão pelo simples fato de você existir, pelo fato de você ser quem você é, independente da situação que você está passando. Então, eu comecei a sentir gratidão. Então, a oração de 4 etapas começa você agradecendo as coisas aqui agora, agradecendo pela sua vida, obrigada, Senhor, pela minha vida, obrigada pela lá na época, né? Obrigada por essa cama. Aí eu ligava com o quê? Com que obrigada por essa cama, porque eu já dormi no chão, em um colchão inflável que no inverno eu passava frio. Então eu comparava, eu levava a minha mente para comparar isso. E aí eu me enchia de gratidão, porque na época eu já tinha comprado uma cama box, né? Linda, maravilhosa, confortável. Então, obrigada, Senhor, pela minha cama. Obrigada, Senhor, pelo meu cobertor. Obrigada, Senhor, e com a mão em prece. Obrigada, Senhor, pelo meu travesseiro. Obrigada, Senhor, por esse teto. Obrigada, Senhor, porque eu posso pagar meu aluguel. Obrigada, Senhor, pela minha vida. Obrigada pelo meu alimento. Obrigada pela minha água. Obrigada, Senhor, pelos meus pais. Porque independente de quem eles foram e são para mim, eles me trouxeram a vida. Eles fizeram eu estar aqui hoje, porque por mais que talvez os meus, vão supor assim, eles tinham o conhecimento deles e tá tudo bem, mas por mais que eles negligenciavam, tipo assim, de não ir buscar uma evolução, um desenvolvimento pessoal, eu vivi aquilo ali com eles me ensinaram tudo aquilo, naquele ambiente, naquela cultura e tudo, mas isso fez quem eu sou. Eu deveria ter passado por aquilo e eu passaria de novo, porque é tudo aprendizado, ninguém nasce na barriga errada, compreende? Então aí eu fui agradecendo meu pai, a minha mãe, eu fui vendo as qualidades. Antes eu criticava meu pai e minha mãe e poucas qualidades que eu via neles. Depois que eu comecei a agradecer os meus pais, a minha mãe, as minhas coisas, a minha vida, eu fui vendo, uau! Como que eu tenho coisa para agradecer, como meus olhos brilhavam todos os dias pela manhã. Eu estava trabalhando, gente, no início do técnico em química, do meu primeiro emprego na área de química, era muito puxada, era muito dura. Eu trabalhava igual homem. Então, eu peguei aquelas botas, né, de fábrica, eu trabalhava em uma indústria de álcool e açúcar, que era pesada as botas, calça jeans, uniforme e tal, capacete, todos os EPIs de segurança, né, e tal, luva. E aí a gente tinha que tirar uma amostra do caminhão de cana que passava, a gente ia lá fora, no sereno, quando estava sereno, chuva, sol, não importa. Tirar uma amostra, né, com a sonda, tirar uma amostra do caminhão, colocar dentro dos baldes, depois pegar o balde, colocar na bitoneira, que era coisa pesada, ligar lá e depois ir tirando a amostra lá para ver o teor de açúcar que tinha aquela cana daquela fazenda que estava chegando na fábrica. Então a gente pegava, montava, deixava esperar chegar vários, né, pra gente pegar os sacos e ir para um outro departamento para poder fazer a prensa daquela cana, né, já estava triturada, para a gente poder pegar os caldos e levar para o laboratório, que era lá dentro, no ar-condicionado, bonitinho, né? Então era muito pesado. Eu lembro que eu pegava vários sacos de amostra de cana, colocava vários sacos aqui e tal, e tava lá de noite, eu toda fedendo, suada,
cansada, com as botas, né, tudo assim, parecendo patati patatá. E aí colocava e olhava para o céu, cheio de estrelas, e falava assim, Senhor, muito obrigada, eu sou tão grata por esse trabalho, eu amo o que eu faço, muito obrigada, obrigada, obrigada. Então, eu não reclamava, era cansativo, era, mas eu não reclamava, eu adorava o meu momento presente. Quando a gente começa a nos conectar com a gratidão, quando a gente começa a nos conectar com a gente começa a viver no momento presente, entende? Então, tudo isso vai fortalecendo o quê? O seu merecimento, vai fortalecendo o seu receber, vai fortalecendo a sua aprovação de você com você mesmo, porque você começa a olhar para você e se aprovar. Você para de querer que o outro te aprove. Você não precisa mais dessa necessidade do outro te aprovar. Quando você começa a sentir gratidão pela sua vida, por você ser quem você é, não importa o que você passou, você aprendeu, você tirou lição disso. Compreende? Então, eu comecei a agradecer por tudo, por todos, todas as coisas, até as coisas que não davam certo, eu agradecia, porque eu sabia que aquilo era algo que não tinha que acontecer mesmo, e tá tudo bem, vamos pra frente, vou fazer outra coisa e tal. E assim foi. Até que chegou um momento que eu tava focada no meu trabalho, e aí nessas 4 etapas, a primeira é agradecer por tudo. Então, ali no momento, por exemplo, que você tem aqui agora, por quem você é, pelos seus pais, pelo cobertor, pela comida, pelo garfo, pelo teto, pelo guarda-roupa, pela roupa, pela água, por tudo. A segunda etapa é você se conectar, imaginar uma corrente de oração, imaginar que você está pegando na mão de todas as pessoas que também oram, que estavam orando naquele momento e até no espaço-tempo. Então, todas as pessoas que oram, então a gente se conecta com aquelas pessoas que estão orando, que tem esse sentimento bom de gratidão em torno do mundo. Então, você imagina isso e vai aumentando esse sentimento de gratidão, porque não é só mais o seu, é o seu e mais de todas essas centenas e milhares de pessoas que também estão orando, que também estão conectados com a gratidão. Então, você imagina isso, essa luz, essa força, né? E aí, o terceiro passo é você pegar essa luz dessa corrente de oração e emanar para o outro. Primeiro, né, o terceiro passo, para emanar para o outro, para todas as coisas do mundo, para os governantes, para casas de reabilitação, para ONGs, para creches, para hospitais psiquiátricos, para lar de idosos, sabe, para áreas de guerra, para todos os lugares assim que a gente ouve falar que, né, tá numa situação ruim. Então a gente emana essa energia da gratidão, a gente coloca a energia lá para que eles possam se abrir, para que eles possam também sentir isso e começar a se conectar com o dom da vida. E a quarta etapa, aí sim, é onde você vai se conectar nos seus pedidos para você. E olha que interessante, a gente cocria a nossa realidade quando a gente se conecta a isso, porque a gente começa a visualizar, a gente começa a agradecer. Então, lá, o que eu fazia na quarta etapa? Eu falava assim, eu já agradecer, mesmo você não tendo, né? Então, na época, eu falava assim, obrigada, Senhor, pelo meu marido abençoado. E eu colocava na minha tela mental quem eu queria, né? Porque eu gostava de cabelo lisinho, branquinho, não sei o que e tal, trabalhador, honesto e tal, que me ama, que me valoriza, e eu também, não sei o que e tal. Obrigada, Senhor, pela minha filha, porque aí eu também tinha colocado como objetivo para minha filha vir morar comigo, porque na época a minha filha morava com a minha mãe, né, na roça, e ela tinha 6, 7 anos de idade. Então aí eu colocava também, obrigada, Senhor, porque a minha filha veio morar comigo e a gente vive uma vida muito feliz, de harmonia e tal, vive muito bem. E aí eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria ir para a Conceição da Barra, né? Que eu queria morar eu adoro praia. Eu queria morar na praia e tal, então obrigada, Senhor, pela minha casa na Barra, que a gente vive muito bem e tal. E aí eu fui fazendo isso, obrigada pelo meu trabalho, pela minha promoção no meu trabalho, obrigada. Eu ia agradecendo pelas coisas que eu ainda não tinha, mas que eu queria, compreende? Mas eu agradeci no sentimento que já era real, que já é verdade. Porque na hora que você está nessa sintonia dessa oração de 4 etapas, você de fato sente tem uma vibração, tem um sentimento que de fato você sente que é real, porque é aquele negócio, né? Fé é a capacidade de você crer. Se você crer, é. Então eu acreditava firmemente que isso iria acontecer. E resumindo, o que aconteceu? Eu cocriei exatamente o que eu tinha falado na minha oração de 4 etapas. A minha filha veio morar comigo, eu consegui uma casa em Conceição da Barra, de uma
conhecida de uma amiga da minha irmã, que eu não precisava pagar aluguel. Então eu fui morar em Conceição da Barra, pertinho da praia, era 2 quadras depois pra praia. Como eu conheci meu marido hoje, que a gente hoje tem 7 anos, né, que a gente tá junto. Vai fazer agora em abril 7 anos. Conheci o meu marido, trabalhador, cabelinho lisinho, branquinho, do jeito honesto, do jeito que eu olhava e queria. Então, gente, é muito poderoso o sentimento de gratidão. Mas por que eu consegui tudo isso? Porque eu fortaleci o meu sentimento, fortaleci a minha autoconfiança, porque eu de fato, eu coloquei confiança ali, entende? E na Bíblia, Mateus 21 diz assim: tudo que me pedires crendo que receberás, receberão, que era justamente essa oração. É tudo que você pedir em oração, crendo que já é seu, você vai conseguir. Mas nessa frase aqui, você não pode colocar dúvida, você não pode duvidar do poder de Deus, do amor de Deus por você. E nisso eu fui vendo essa situação e tal, e pra mim tudo era gratidão. Todo mundo já me colocava, Alana é positiva, não sei o que e tal, porque já me viam assim, né? Eu manifestava assim. E aí tudo era gratidão, tudo era amor e tal, beleza. Só que ainda era uma coisa muito assim, filosófico, sabe? Paz e amor, E depois comecei estudando com profundidade, eu fui vendo que o buraco é mais embaixo, né? Que a gente tem ainda que estudar muito, muito, muito. Foi aí que, a partir daí que eu comecei a namorar o meu marido hoje. Aí eu vim morar em São Mateus. Minha filha também veio, vim morar aqui em São Gabriel, minha filha também veio, e aí eu me vi assim, nossa, que situação, eu tava fazendo engenharia química também na época, também era uma coisa que eu queria, e aí eu vi numa situação que eu tava desempregada, porque a fábrica tinha fechado, era a Disa, né, tinha fechado, e aí eu falei assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Então, gente, todas as coisas prosperam, né? Caminham para o bem daqueles que te amam, né, Jesus? Então, nada acontece por acaso. Olha que reviravolta a minha vida deu para que eu chegasse até aqui. Daí eu vim para São Gabriel, coloquei currículo para tudo quanto é canto aqui, até para fora. Eu estava até considerando ir para Vila Velha, Vitória, qualquer lugar, né? Com meu currículo estava muito bom, 1 ano de inglês, quase um ano e pouco na área química, vários cursos complementares, profissional, não sei o que e tal. Então meu currículo estava ótimo. E eu não arrumava emprego. E eu era assim, eu pesquisava exatamente como fazer um currículo muito bem feito, bem profissional e tal, bonitinho, sabe? Bem correto. E não arrumava emprego. E eu ia, não arrumava emprego. Aí teve um caso que eu fui chamada para uma entrevista de emprego para ser recepcionista de um consultório odontológico. Aí no dia que eu tava com a moto, né? Aí até para ir nessa entrevista, eu saindo de casa do portão, que eu moro no morro, assim, caí. E eu passo creme, né? Então sujou tudo de barro, minha roupa. Aí eu caí com a moto. Aí comecei a tremer, porque eu já tava nervosa que eu já ia na entrevista de emprego. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, é um sinal. Mas mesmo assim, eu temei com o sinal e fui. Aí eu cheguei lá, o dono lá da clínica falou assim, nossa, eu te chamei aqui porque eu achei interessantíssimo o seu currículo. É muito bom o seu currículo, mas por que você tem toda essa especialidade aqui, química e tal, não sei o que, e você quer um emprego de recepcionista? Eu falei, sim, porque eu tenho uma filha e eu tenho minhas coisas para pagar e tal, sempre fui independente, sempre tive meu dinheiro e tal, não sei o que, tenho que trabalhar. Aí foi fazendo várias perguntas assim, esse foi o caso de você vai querer voltar para a faculdade? Eu falei assim, vou. Eu não menti, né? Eu falei a verdade. Eu falei, vou. Aqui em Nova Venécia não tem engenharia química e aí eu vou ver o que eu posso estar fazendo, porque também era bolsa, né? Então eu não queria perder. E aí, enfim, ele me entrevistou, gostou, me elogiou muito o meu currículo, a minha comunicação, aquela coisa toda e tal, e falou assim, eu vou te chamar, né? Mas o que eu achei interessante ele me chamou lá, curioso, por que uma pessoa com o currículo que eu tinha, né, que eu tenho, estava querendo um emprego aqui em São Gabriel para recepcionista de clínica odontológica, né? Então, isso me chamou a atenção e me deu uma luzinha, peraí,
Se esse cara falou, né, um cara, né, tal, assim, falou isso, e de fato, e eu também já me reconheci dessa forma, né, que eu era muito boa no que eu fazia, eu sempre fui muito boa no que eu fazia profissionalmente. E se ele falou isso, então eu acho que eu tenho realmente, eu acho que eu tenho um potencial e eu vou continuar. Aí eu comecei a continuar mandando currículo e tal, e veio uma amiga minha que ela já estava fazendo a reflexoterapia, a formação reflexoterapia lá em Vitória, que era um curso de 2 anos, onde todo mês ela ia passar sábado e domingo o dia todinho lá estudando, porque a empresa, a escola vinha de São Paulo para dar aula, aí eles alugavam um espaço no Bordão, né, lá em Vitória, para dar aula para os alunos sobre reflexoterapia, onde era uma reflexoterapia, era uma empresa muito séria, onde estudava o físico e o emocional, porque através dos pés nós temos os pontos reflexos dos nossos órgãos, e esses órgãos têm a somatização, né? Emite a emoção. Então, você tratando o seu físico com a reflexoterapia, você também trata o seu emocional. Aí nisso ela já tinha, até quando eu morava na Barra, ela foi fazer uma sessão assim pra mim. Eu gostei e tal, e aí ela falou assim, nega, você tá desempregada e tal, por que vai ter uma nova turma agora? Por que você não faz? Aí eu falei, nossa, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tinha um centavo no bolso. E aí, mas eu não tenho dinheiro, mas eu gostei da ideia, né? Me acendeu assim, eu gostei da ideia. E aí eu comecei a pensar sobre isso. E aí, nisso, eu tava procurando emprego, tava andando, não sei pra onde eu tava indo, eu falei, vou passar aqui na caixa pra ver qualquer coisa, pra ver se tem alguma coisa, assim, sem nenhuma pretensão de ter alguma coisa, porque, teoricamente, não era pra ter. Quando eu entrei na caixa, eu fui vi lá o extrato, lá tinha R$620, a conta certinha pra eu ir pra pagar a mensalidade e pagar a gasolina pra ir pra Vitória, gente, acredita nisso? Então, assim, Deus faz as coisas certas pra você. Então, eu rapei esse dinheiro, entrei em contato com a escola, paguei, aí falei pro meu marido, né, falei, vão lá e tal, você me leva? Ele sempre me deu super apoio em tudo, vamos fazer isso, você acha que é legal? Então vão, né? Então, aí eu comecei a fazer esse curso. E aí, no primeiro mês, primeiro final de semana que eu tive lá, eles já dão para você um certificado onde você já consegue tratar 21 patologias, né, físicas. E aí eu falei, tá, agora eu tenho que me movimentar. Foi onde eu comecei a entrar na rede social, isso em 2016. E aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Eu era Facebook na época, né? Então eu comecei a criar uma conta no Facebook, um perfil e tal, falar da reflexoterapia, o que é, porque era novo, a maioria das pessoas não sabiam, até hoje tem muita gente que não sabe, não conhece e nem sabe o poder que é a reflexoterapia. Tem muita gente que interpreta muito mal, a reflexoterapia, você pega lá no pé, é uma massagem. Não é uma massagem, é um tratamento de saúde, de fato, não invasivo e não medicamentoso, que você consegue tratar de fato o seu emocional, o seu físico, através dos pontos ali que vai sendo estimulados, de uma maneira totalmente estratégica, não é qualquer ponto ali, entende? Então a pessoa tem que ter um bom profissional para saber e para você ter um resultado. Então era disso, né? E esse meu professor, ele era muito ético, ele era psicanalista, ele era coach, ele era hipnógrafo, um monte de coisa, viajava o mundo e tal, pesquisando. Eles investiam muito em pesquisas também, eles viajaram o mundo para poder ir pegando os mapas dos pontos dos órgãos no pé, para poder ir comparando, fazendo pesquisas, e aí para ver quais os mapas estão realmente corretos, quais os pontos estão realmente corretos, né? Então, enfim... Então era muito ético, então eles passavam isso para nós, né? Desde essa formação de ética para você atender alguém. Então, para você atender alguém, primeiro você tem que se atender. Então, por isso que lá a gente se atendia entre nós, né? Nossos colegas ali atendia, nós passávamos por terapia também. Lá no domingo já era terapia mais de fazer coisas, conteúdo de inteligência emocional e tal, de dinâmicas, de grupo, pra gente se encontrar. Tinha cinemoterapia, que a gente tinha que ir pra casa estudar um filme, responder algumas perguntas e tal, e depois a gente voltava para poder discutir aquilo, e aí a gente expandia muito a consciência. Então era uma formação que nos passava também essa formação de nós mesmos com a gente, né? E aí eu comecei no primeiro mês, eu falei, cara, eu tenho que fazer o dinheiro para poder pagar a próxima parcela do curso, né? E aí eu fui, minha cunhada arrumou um salão de beleza da amiga dela para eu atender lá no salão de beleza. Então, o que eu fiz? Eu
dei de graça, né? Falei, olha, amostra grátis de reflexoterapia pra quem quiser. Tipo isso, assim, né? Não lembro exatamente como eu falei. Aí eu consegui atender em 2 dias, eu consegui atender 27 pessoas. Lógico, a amostra de 30 minutos, né? Minhas mãos ficou assim. Enfim, então, você vê, eu tive ações, eu não parei. Com isso, eu tive um convite de uma fisioterapeuta dermato que me convidou para eu ir para a clínica, para atender lá na sala dela. E aí eu saí do salão, não fiquei nem 15 dias no salão, já fui para a clínica, né? E aí eu falei, nossa, é aqui que é o lugar de fato, né? Um lugar mais profissional e tudo de fato da altura da reflexoterapia. E aí eu fui atender lá, atendi as clientes dela também, dei amostra grátis de atendimento à reflexoterapia, as pessoas experimentavam, via na hora. Gente, quando faz uma boa reflexoterapia, você está com dor de cabeça, na hora passa a dor de cabeça. Você está com ansiedade, aquela palpitação, na hora passa. Traz um estado de relaxamento muito bom, muito bom. E aí eu fui para a clínica, comecei a atender ali de graça, dando, né, para as pessoas experimentarem, conhecerem, e depois elas retornavam, marcavam o retorno e tal, e assim eu fui indo. E nesse meio tempo que eu vi que eu tinha dinheiro para poder pagar a mensalidade, e logo em seguida também já tive uma outra oportunidade, que é um outro amigo meu de lá de Vitória, também da reflexoterapia, falou, olha, vai ter uma formação de coach integral sistêmico do Paulo Vieira aqui em Vitória e tal, muito bacana, eu fiz e é transformador. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, o que era e tal, falei, nossa, que interessante, eu vou fazer esse negócio. Caríssimo, assim, pra mim na época, né, caríssimo. Eu falei, gente, eu vou dar conta. Aí fui, com a cara e a coragem, fui fazer esse negócio. E aí sim que eu floresci, que eu transbordei, né? Eu fui vendo as crenças que eu tinha. Por exemplo, eu cheguei lá com crença que, tipo, eu não me achava amorosa. Eu não me achava amorosa. E aí, né, fazendo entre nós, os colegas lá, eu percebi que eu não me achava amorosa, mas que, na verdade, eu tinha uma voz amorosa, que eu era amorosa, né? E as pessoas me elogiavam com isso e eu não aceitava. Eu também não aceitava o elogio das pessoas porque eu achava que era falsidade, eu achava que eu não merecia aquele, não necessariamente falsidade, mas que não era verdade aquilo em mim, sabe? Então na hora que uma pessoa elogiava, eu não aceitava. Então eu repeli aquele elogio, então eu não acreditava. Então eu descobri várias coisas sobre mim, eu descobri que eu queria um relacionamento. Aí meu relacionamento, tipo assim, tava bom, mas eu tinha muitos ciúmes, porque eu ainda estava muito ferida dos relacionamentos anteriores e principalmente do divórcio anterior, né? Então eu ainda colocava a responsabilidade no outro, no meu marido no caso, né? E eu queria um relacionamento melhor, e eu falava assim, nossa, não era isso que eu imaginei no início do relacionamento e tal, aquela coisa. Mas daí eu fui vendo, né, na inteligência emocional, nessa minha formação e depois nas terapias que eu fui fazendo, que não é o outro, sou eu. É eu que tenho que me dar o valor. Sou eu que a responsável pelos resultados que eu estou tendo no meu relacionamento amoroso. Sou eu responsável pela minha autoestima. Sou eu responsável pela minha segurança, sabe? Pela minha confiança. Não é o outro. Eu não posso entregar isso na mão dos outros, porque senão eu vou ficar sendo marionete na mão dos outros. Percebe? Você se conecta com isso? Eu tô aqui falando sem parar, né? Porque assim, quando eu ligo o negócio, pra não perder nenhum flash, aí eu não parei, né? Mas agora eu vou parar um pouquinho aqui pra vocês. Estão fazendo sentido pra vocês, gente? Entrou bastante, gente. Estão fazendo sentido? Vocês se conectam com isso? Já aconteceu? Estão vendo o que eu estou conversando aqui com vocês? Vocês estão vendo em vocês, na vida de vocês? Então vocês percebem que eu sempre fui de ir atrás do que eu queria, né? Principalmente a partir do momento que eu fui entrando em contato com esse poder da gratidão. Então assim, a minha vida foi acontecendo. A Gislane falou muito sentido. Ai, que bom. Então minha vida foi acontecendo a partir das minhas movimentações, das minhas descobertas sobre eu mesma, né? E logo em seguida que eu entrei na formação de coach integral sistêmico, que é incrível, maravilhoso. Para você, se você vai atender como coach, ou se você não vai, super recomendo, porque isso você leva pra vida, é muito valoroso
riquíssimo conhecimento lá. Lá eu tive contato com a neurociência, foi o início do meu contato com a neurociência que eu fiquei amando, porque tem a ver com a química, né? Neurotransmissores, a bioquímica do nosso corpo fisiológico e tal. E eu achei fascinante aquilo. Então, eu comecei a agir, a tomar atitudes e desbravar aqui o campo, por exemplo. Eu comecei a atender, eu comecei a ficar conhecida como a terapeuta, reflexoterapeuta, né? Reflexoterapeuta. E eu atendia muitas pessoas e tal, ganhei muito dinheiro com a reflexoterapia. Depois eu incrementei fiz o meu próprio método, a reflexoterapia, mais algumas ferramentas de coach para melhorar ainda mais o potencial daquela pessoa, né? Para ela melhorar a vida dela, sair daquela questão que ela trouxe. E nossa, e aí depois eu fui para uma sala que era só minha, sabe? Pagava aluguel, e nisso a gente vai se empoderando à medida que a gente vai conquistando os degraus do nosso processo, percebe? E eu fui estudando mais o conteúdo, então passando pelo meu processo, percebe? Ao mesmo tempo que eu estava passando pelo meu próprio processo, eu também estava já aplicando, compartilhando com as outras pessoas, né? Então isso cresce muito, a gente evolui muito dessa forma, porque é na prática, não é uma coisa assim só na teoria, na cabeça, porque isso aqui funciona, isso aqui, mas será que realmente funciona? Então vamos ver se vai funcionar? Então vamos testar? Então foi desse jeito que eu fui desenvolvendo, né? Inclusive a forma como eu trabalho hoje. Aí nisso eu já atendia, né? Em 2017 eu já atendia online, para vocês terem ideia. Aí veio a pandemia. Aí nisso já estava em uma outra clínica, muito boa também. E aí veio a pandemia, gente, todo mundo em casa, eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Né? E aí eu comecei, falei, vou ter que fazer a reflexoterapia, fazer a hipnoterapia. Nisso eu fui fazer outras formações de hipnoterapia, de constelação, fui fazendo várias formações ao mesmo tempo ali, sabe? Aprendendo muito. E aí eu falei assim, eu vou atender agora só online, né? Então, aí comecei a atender online. E aí eu falei assim, nossa, mas ficar atendendo online em casa não é legal. Então, foi onde o meu marido, ele me incentivou a alugar o ponto que antes era no escritório dele. Meu marido, ele é engenheiro civil e tem um escritório, né, de engenharia e arquitetura. E aí ele foi para um outro espaço maior com a equipe dele e ficou vago um outro espaço que era menor, que era o primeiro escritório deles. Aí, por que você não aluga lá e tal? Eu falei, será? Não sei o quê. E eu que fiquei, ele me incentivando, e eu fiquei meio assim, né? Será que eu vou dar conta de pagar? Não sei o quê e tal. Aí foi indo, eu constelei isso várias vezes, constelei dinheiro, constelei se era para eu poder pagar esse aluguel ou não, estar nesse local ou não. Constelei tudo, constelei medo, insegurança, relacionamento, dinheiro, tudo, constelei. E as coisas foram destravando, eu fui entendendo as coisas, a dinâmica que foi acontecendo, os insights foram vindo, lembranças, e olha só que louco, gente, lembranças lá eu tinha 5, 6, 7 anos, entre eu e meu pai, que eu pedia o dinheiro, meu pai ia pro boteco beber, e minha mãe falava, vai lá ver onde tá seu pai. Aí eu ia lá, e ele, para poder tirar a gente de lá, que não era lugar de criança, ele, toma aqui R$2, R$5, para comprar pipoca e chips. E aí eu e minha irmã, né, ou então eu e uma amiguinha às vezes, e que legal, a gente pegava o dinheiro e saía fora, não ficava lá, entendeu? Não ficava lá perto dele e tal, para poder ele vir embora, né, que era isso que a minha mãe queria. Então isso é uma coisa negativa que ficou impregnada em mim como uma crença limitante. E aí o dinheiro tinha um lance, o dinheiro não vinha, ou então eu ficava com medo de dinheiro por causa desse lance, assim, de memórias, assim, foram vindo cada memórias, né, que a gente vai ligando com a nossa situação. Então, eu constelei e dava tudo para eu poder alugar. Então, eu juntei o dinheiro, eu tive que reformar tudinho aqui, aí juntei o dinheiro e reformei aqui o espaço, né, para hoje meu consultório. E na hora que eu sentei aqui, cara, que eu coloquei a mesa, a poltrona e tal, na hora que eu sentei, eu respirei e eu olhei assim à minha volta, eu falei, eu me basto. E nisso eu estava estudando já também a mecânica quântica, eu já era praticante também da reflexoterapia, meditação, e nisso aí já estava já em outro nível de consciência.
E a gratidão, ela é sempre o ponto de partida, principalmente para leigos, né? Então, na hora que você, na mecânica quântica, que eu estava estudando o caminho das palestras do professor Hélio Couto, onde ele ensina a espiritualidade através de estudos científicos, de comprovação, de situações que aconteceram, de livros, de neurociência e tudo, você consegue compreender você e um todo, sabe? E isso contribuiu muito também para a minha evolução, para o meu crescimento, para o meu relacionamento. Meu relacionamento só melhorou assim, né? Lógico, no meu ponto de vista, do que eu realmente queria, a partir do momento que eu coloquei o olhar para mim, que eu me coloquei como autoconfiante, que eu comecei a fabricar, a produzir a autoestima, porque a autoestima é uma coisa que não é um sentimento. A autoestima é um construto do nosso autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece. O que é auto se conhecer? É você olhar para você, ter aceitação da situação que você está passando e tudo, e aí você identificar que você pode mudar algumas coisas, e se você identificar coisas que você não pode mudar, é você aprender de uma melhor maneira como conviver com aquilo, como tirar o aprendizado daquilo. E então, quanto mais você se autoconhece, mais você fortalece sua autoestima, porque a autoestima é a atitude, é você fazer o que tem que ser feito, é você ter objetivos e metas, é você ter ação na sua vida para você viver a vida que você quer viver. E vocês percebem na minha trajetória que sempre foi assim. Eu sempre tive atitudes, por mais que às vezes eu ficava com medo, eu ia com medo mesmo, por mais que às vezes eu me sentia insegura com algumas coisas, eu ia ali, ia cá, ia pesquisando e tal, até eu chegar a confiar. Não, agora eu vou fazer isso, não vou fazer isso. Por exemplo, se você pegar e lá no Facebook ver vídeo meu, eu tô lá com a voz tremendo, falando, e hoje eu falo aqui, né, naturalmente, quando eu tô conversando com o meu paciente, qualquer outra pessoa. Então, assim, é um processo que nós vamos encarando, né? Então, no autoconhecimento, nessa mecânica quântica do professor Hélio Couto, eu aprendi a olhar para mim e a criar a minha própria história. Então, eu cresci muito porque eu tinha muitas crenças limitantes de dinheiro, de relacionamento, de família e tudo. Eu queria ter uma família, eu queria ter uma casa, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Mas eu queria ter dentro do conhecimento antigo que eu fui inserida lá atrás. Então, por isso que as coisas não davam certo, eu não me sentia merecedora, né? Então, eu era ciumenta, eu futucava o celular do meu marido e tal, isso e aquilo, eu criticava, quase eu não elogiava ele e tal. Então, a partir do momento que eu me autoconheci, eu comecei a elogiá-lo, a reconhecê-lo, a valorizar mais ele, a ter confiança em mim, porque eu tive a integridade pessoal, porque eu disse assim, eu era muito segura, eu falava assim, quando eu passei a parar de ciúmes, né, porque eu tinha muitos ciúmes dele, hoje não tenho mais ciúmes dele, mas não é porque eu não me importo, não, porque eu confio em mim, entende? E eu confio no universo, porque se tudo que for para acontecer, vai acontecer. Então a gente tem que tirar um aprendizado daquilo. Então, na hora que eu comecei, a chave que virou foi: eu sou honesta, sou fiel, eu sou comigo mesma e com ele e para nosso relacionamento. Então, se tudo que vai e volta, se toda causa tem um efeito, e eu amo ele, eu escolho ele para minha vida, eu escolho ele para a gente crescer, para a gente evoluir, então não tem porquê eu ficar insegura com ele, porque eu estou fazendo o meu, e se eu estou fazendo o meu, se eu estou indo bem, eu estou também fazendo o meu e também, lógico, regando o nosso relacionamento, tipo, elogiando, validando ele e tal, valorizando ele, aquela coisa. Então não tem por que eu ficar insegura com ciúmes, porque ele vai acontecer o mesmo pra mim, né? Então eu comecei a sentir isso, a ter confiança, não necessariamente nele, mas sim em mim. Porque eu pensava, se ele chegar a me trair ou fazer alguma coisa, já é uma questão dele. E aí eu falava, né, quem tá perdendo é ele, não sou eu, né? Ele que tá perdendo, não eu. Então eu comecei a colocar isso na minha mente e pronto, gente, cessou a insegurança no meu relacionamento. Eu fiquei mais segura, ciúmes acabou os ciúmes, sabe? É uma coisa impressionante, mas isso tudo foi a partir do construto da minha autoestima, que a autoestima são pilares que nós vamos ali, um pilar que se liga no outro e nós vamos ali alimentando com atitudes diferentes, a partir do novo conhecimento que você vai adquirindo, entendeu?
A Gislane falou assim: Alana, como posso trabalhar o meu merecimento? Não me sinto merecedora quando coisas boas acontecem. É justamente, você tem que avaliar as suas crenças, e aí você avaliando as suas crenças, você se observando, você vai justamente olhar para esse sentimento de gratidão. Lembra que tudo começou lá na gratidão? Foi o ponto de partida? A gratidão é a chavinha para abrir as portas do merecimento, do reconhecimento, da necessidade de aprovação. Percebe? E na hora que você começa a ter gratidão por você, automaticamente você entende que você é merecedora de coisas boas. Automaticamente você entende que você pode, que você dá conta, que você consegue. E aí é um processo que você vai criando isso. É um músculo, né? Igual a academia, que você vai malhando e você vai conquistando isso. E tem também a questão neurológica, que o seu cérebro ele vai entendendo, olha, eu conquistei, talvez começar coisas pequenas, eu conquistei tal coisa. E isso você vai estar mandando essa informação para o seu cérebro. O seu cérebro vai captar e vai falar: olha, o que você falou que ia conquistar, você conquistou. Olha, você falou que merecia isso, você foi lá e conquistou. E de fato você merece. Então isso vai abrindo, o seu pote vai aumentando. Então isso vai fortalecendo. Então comece a ter gratidão pelas as coisas que você tem, por quem você é, pelo processo que você passou, que você está passando. E comece a agradecer pelo seu futuro, porque você já tem que profetizar, né? Eu gosto de falar profetizar, mas não com conotação religiosa, que eu não tenho nenhuma religião, tá? Mas profetizar no sentido de já declarar o que você quer para o seu futuro. Você percebe? A vida é assim, a gente tem um poder gigantesco aqui na nossa mente, que nós precisamos aprender como gerenciar a nossa mente, mas não só a nossa mente, mas também o nosso coração. Você sabia que o coração ele é 5 vezes mais, ele emite 5 vezes mais eletromagnetismo do que o nosso cérebro? Então, na verdade, você só pensa, racionaliza com o seu cérebro, mas quem cria é o sentimento, é o coração. Então, na hora que você foca no seu sentimento, você projeta aqui uma coisa boa que não vai prejudicar você e não vai prejudicar ninguém. Na hora que você projeta aqui uma coisa boa e você já sente que que você já está lá, que já está acontecendo, que isso é real, que é crer, né? E é isso, você começa a agradecer e ter aquela euforia, experimentar aquela felicidade, aquela alegria daquilo, já é real, já é seu. E aí tudo, né, vai fazer as coisas acontecer para que as coisas venham e materializem, se manifestem para você. Gente, isso é ciência, tá? Aí as pessoas falam lei da atração, mas na verdade não é só a lei da atração. E as pessoas também costumam a interpretar a lei da atração de uma forma muito errada. Que aí elas vão lá fazer cagadas com crenças limitantes e tal, e acaba não acontecendo e fala que não funciona. E não é assim. Para você praticar uma lei da atração, você precisa desenvolver seu autoconhecimento, estar no processo de desenvolvimento do seu autoconhecimento, inteligência emocional, para que você aplique ali os conhecimentos, os passos da lei da atração. A lei da atração é você ser o que você quer que já ser, entende? A Sônia falou: verdade, gratidão sempre como estou aprendendo. Eu recebo gratidão por você, Alana, ter me ajudado. Sou grata também, Sônia, sou muito grata. Muito obrigada por poder eu contribuir na sua vida, viu? Então, quando você começa com a gratidão, que é o assunto de hoje, você fortalece o merecimento, você fortalece a sua necessidade de aprovação, porque você mesmo se aprova, né? Você fortalece o seu reconhecimento, você passa a se reconhecer, você se sente mais forte, mais empoderada. Então, você vai se desenvolvendo. Mas tudo isso é um processo onde você precisa olhar para você e de fato querer desenvolver seu autoconhecimento e inteligência emocional, tá? Então, gente, para essa live também não ficar longa igual a outra, que já é 9 horas, tem uma hora que eu tô aqui falando sem parar, eu quero, resumindo só a minha trajetória para vocês entenderem, logo eu vou entrar numa técnica, né, da gratidão, para vocês sentirem gratidão. Vou ensinar vocês como vocês sentirem gratidão. E aí, nisso, eu melhorei o meu relacionamento, mas eu fui melhorando porque eu fui buscando conhecimento e fui praticando, buscando conhecimento e praticando, porque eu sou cética, né? Eu sou muito racional também, eu não sou nada emocional, eu sou terapeuta, mas eu não sou nada emocional. As coisas para mim tem que fazer sentido. Então eu ia estudando, eu via que fazendo sentido, eu pesquisava as fontes, as coisas,
Então eu vi que fazia sentido. Então eu começava a aplicar, vou aplicar isso aqui, vou fazer. Teve uma coisa também curiosa, que eu achei maravilhoso, foi assim, eu não tinha o hábito ainda de meditar todo dia, eu até tentava, sabe? Assim, uma vez aleatório na semana, 2 e tal, ia bem, beleza, mas eu achava chato e saía. Mas foi meu primeiro convite de palestrar, era para um grupo de mulheres, era o Outubro Rosa, e era para palestrar para um patrimônio, esqueci o nome do patrimônio agora, enfim. E aí me convidaram e eu nunca tinha palestrado pra ninguém assim, né? Eu falava nas redes sociais, na época no Facebook, fazia live e tal, mas palestrar assim, presencial, né, com as pessoas, eu nunca tinha feito. Daí me chamou e eu logo falei, sim, quero, vou fazer, nem sabia o que eu ia falar, mas eu fui, né? E aí era para mulheres e era para falar justamente sobre essa questão de olhar para você, de algo nesse sentido de terapia mesmo, né? De amor próprio, autoestima e tal. E aí eu fui, aí ela me convidou faltando uns 35, 40 dias para a data, né? Então eu aceitei e tal. E o que eu fiz? Eu falei, agora não tem outro jeito, eu tenho que meditar aqui porque eu quero ficar calma, eu quero falar certinho, eu quero falar tudo certinho, eu quero arrasar nessa palestra. Aí eu comecei, fiquei 30 dias meditando todos os dias. Todos os dias eu meditava, todo dia eu chegava, acordava de manhã, colocava minha cadeirinha no sol, que eu gosto de tomar sol, na varanda. Aí eu colocava minha cadeirinha no sol e ficava lá. Eu esperava todo mundo sair, né? Porque pra não atrapalhar. Aí eu ficava lá meditando. A meditação que o Érico Couto ensina no caminho das palestras dele. E aí eu ficava meditando. Então. Que a meditação, e nessa meditação, é General Rondon, né? O El tá falando, General Rondon. Isso aí. É General Rondon? Não era General Rondon, não. General Rondon foi a outra. Eu esqueci. É uma outra, é um lugar maior. Não lembro agora, fugiu da minha mente. Mas é pra lá perto do General Rondon lá. E aí eu comecei a meditar na intenção para que a consciência divina, Deus que habita em mim, que aí na época eu já aprendi que Deus não está fora, Deus está dentro. Então a consciência divina que habita em mim me dá todas as informações que eu precisasse para aquele momento, para aquele dia, para aquela semana. Enfim, para me tranquilizar, para me autocurar, para eu produzir o que eu tinha que produzir, para eu ter insights, para me conduzir, né? Eu comecei a sentir isso. E eu fui recebendo muitas informações. Vila Fartura, isso mesmo. O Elton falou, Vila Fartura, isso aí, é lá na Vila Fartura. E aí eu fui fazendo 30 dias seguidos, não falhava um dia. Chegou no dia aí nisso, antes, na hora que eu recebi a notícia assim que eu aceitei, né? Eu fiquei nervosa, ansiosa. Ai, meu Deus, sei o que. Aí depois que comecei a fazer as meditações, praticar, né, a meditação, eu comecei a serenar. Não tive mais nenhuma ansiedade, não tive nada, nenhuma euforia, nenhum medo, nada não. Aí quando chegou o dia, aí eles vieram me buscar, né? Chegou o dia, eu me arrumei, né, e tal, não sei o que, toda, né? E aí eu fui lá e eu não sabia o que eu ia falar, porque, gente, hoje não, sempre. Eu faço minhas lives, eu dou curso, eu dou aula, terapia, eu não programo nada para falar. Tudo que eu falo aqui é dos meus estudos, é das minhas experiências e eu falo sempre que é Deus agindo através de mim. É Deus falando através de mim. Porque eu não programo. Às vezes eu posso colocar um tópico assim para eu não me perder do lugar, né? Do tema. Mas eu coloco os tópicos e para colocar, mas geralmente eu nem escrevo nada para colocar tópico, né? Nem coloco tópico de nada e simplesmente fui. Aí eu cheguei no lugar, 120 mulheres, mais de 120 mulheres, né? Porque depois tinha as equipes. Mais de 120 mulheres lá nesse local. Aí eu vi aqueles bancos, assim, aqueles bancos de igreja, né? Comprido, cheio de gente, cheio de mulher. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, não sei o que e tal. Aí eu senti um pouco assim, né? Falei, uau, é um ambiente diferente. E eu fui, aí me chamou lá. A primeira vez que eu fui pegar no microfone. Aí eu cheguei lá para fazer a palestra sobre autoestima, sobre a mulher e tal. Eu comecei a pegar o microfone, eu vi que eu tava meio que assim. Aí eu peguei com as 2 mãos, né? E tal. Fiquei assim, fingi que nada tá acontecendo, né? Internamente comigo. E comecei a falar. Nisso eu tinha me preparado, falando com Deus.
faça o que tem que ser feito. E eu coloquei assim muito, que o que eu falar, o que sair da minha boca era para ser dito. O que eu não falar, que eu falar, esqueci de falar isso, não era para falar, não era o momento para falar. Né? Então, eu coloquei isso, coloquei para Deus ser através de mim. E nisso eu também tinha desenvolvido uma pequena conexão que era assim: Senhor, obrigado por tudo que sou, obrigada por tudo que faço, obrigado por tudo que tenho. Que seja sempre a minha centelha divina sendo através de mim. Que seja sempre a minha centelha divina fazendo através de mim. Que seja sempre a minha centelha divina tendo através de mim. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E nisso era um sentimento de agradecimento por tudo quem eu fui, quem eu estava sendo e que eu ainda serei, né? Então, tudo nessa conexão. Então, eu sempre colocava, até hoje, né, eu vivo dessa forma. Trabalho, vivo, acordo, faço isso. E isso é maravilhoso, porque aí você não coloca o seu ego, você coloca Deus para falar para você. Você coloca Deus para viver para você, né? Você coloca Deus para estar nos lugares para você. Então, eu cheguei lá e comecei, no início, esse iniciozinho que eu fui falar de mim, assim, eu comecei a tremer. Depois eu entrei no assunto, você nem me pergunta o que eu falei, porque eu não lembro. Não lembro o que eu falei, sei que eu falei, e todo mundo adorou a palestra, né, as mulheres e tal, e depois, muitas delas depois vieram ser minha paciente também, porque adorou a palestra. Dei o meu próprio exemplo também lá. E assim, eu sei que foi uma inspiração de Deus, né? Tudo que eu faço é uma inspiração de Deus. As minhas lives é uma inspiração de Deus. Eu não tô aqui falando pra você à toa. Você não tá aqui uma hora ouvindo à toa. Isso aqui é pra você, sabe? As minhas outras lives, os meus cursos, na época eu já tive um e-book também que eu fiz, foi uma inspiração de Deus. Os meus projetos são uma inspiração de Deus, sabe? A minha vida é uma inspiração de Deus. O que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então, eu me coloquei nesse lugar, né? Então, quando a gente percebe que quando você está em sintonia com a gratidão, automaticamente você está em sintonia com Deus. E Deus é um só, tá, gente? Mais uma vez, eu não sou religiosa. Eu sou universalista, espiritualista, acredito em Deus. Nessa energia cósmica, né? Então, eu vivi essa experiência que foi a minha primeira palestra, foi maravilhoso isso, né? Onde, de fato, foi onde eu aprendi a me conectar com Deus e deixar Ele falar através de mim. E desde então, assim, eu fui outras e outras palestras me convidaram a partir dessa também, né? E sempre foi desse jeito. Nas minhas lives também a mesma coisa, nos meus cursos também a mesma coisa. Eu tenho um curso Conhecendo Você, que eu também fui canalizando, assim, né? Pegando de Deus ali e falando, vou colocar isso e tal. É assim, ó, papum. Então, é isso. Agora eu vou te conduzir, te ensinar a você, como você se conectar com essa gratidão, né? Com essa consciência divina. Como que você pode, porque a gente está tão inserido, muitas vezes, em uma realidade que a gente não está vendo esperança, que a gente não está se sentindo bem, que a gente, poxa vida, a gente está se sentindo uma fracassada, a gente está se sentindo assim desanimada, a gente está sentindo assim que a gente faz e ninguém dá valor para nada, a gente reclama de tudo, às vezes a gente até tem tudo, a gente olha assim para nossa vida, tem até tudo que uma pessoa queria ter, mas a gente não tá feliz com aquilo, sabe? A gente não tá se sentindo realizada. Mas isso por quê? Porque você não tá olhando para dentro, você está olhando para fora. E você se desconectou da fonte criadora, que é Deus, que é você. Entende? Então, é assim, ó. Você vai sentar e vai respirar assim umas 3, 4, 5 vezes profundamente. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca, profundamente, devagar, no seu tempo. E depois que você fazer essas respirações e ao mesmo tempo que você fazer essa respiração, você vai se conectar com o seu corpo. Como está aqui o seu corpo? Qual a temperatura do seu corpo, do ambiente? Como que é a sensação da roupa na sua pele? Como que estão os batimentos do seu coração? Como que está o seu couro cabeludo? Então vai levando a sua atenção para as partes do seu corpo
e vai relaxando, mandando comando de relaxamento, relaxamento. Você está no controle. É você que tem que comandar a sua mente, não a sua mente comandar você. E aí você vai observando seu couro cabeludo e mandando um estado de relaxamento. Nesse momento eu relaxo. É tão bom relaxar. Você vai mandando um comando de relaxamento para os seus ombros, para as suas mãos, braços, suas costas, seu peitoral, seu abdômen, seu quadril. Vai levando atenção nessas partes do seu corpo, nas suas coxas, seus joelhos, suas pernas, seus pés, na sola dos seus pés. Como está a sola dos seus pés? Sente a sola dos seus pés. E aí você vai se conectando com o seu corpo. É necessário. E aí, por mais que às vezes você está em uma postura mais ereta e tal, e às vezes o corpo está falando, está doendo minhas costas, está doendo minha bunda, está doendo minha perna, permaneça ali. Desconecta das coisas. E por mais que a sua mente está te dando, chamando a atenção para outros pensamentos, não interaja, não engaja com eles. Simplesmente foca na sua respiração, foca no seu corpo, na sua atenção com você, foca nos batimentos cardíacos. E foca agora no sentimento que você quer sentir. Gratidão, alegria, felicidade. E aí você vai procurar agora sentir. Vamos focar na gratidão. Focar no sentimento de gratidão. E para você talvez nunca experimentou gratidão, comece a agradecer. Como é bom ter pés, como é bom ter pernas, como é bom ter um corpo que, independente de como ele está, ele me leva para os lugares, ele me traz, ele faz por mim, ele me ajuda, ele me serve. As minhas células trabalham 24 horas. Olha que incrível. Meu sangue corre, meu coração bombeia. Sou tão grata pela minha vida, porque a partir da minha vida eu posso ser quem eu sou hoje e eu posso ser uma pessoa ainda melhor. Ainda dá tempo de eu ser uma pessoa melhor. Olha a vida que você fez, olha o que você já construiu. Não importa se é pouco, se você considerava pouco, médio ou grande, mas você construiu algo, você tem uma família, você tem roupas, você tem uma cama, você tem comida, não importa o que tipo de comida, você tem água, você tem um teto. Às vezes você tem uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, alguém que ora por você, que te ama. Você tem a mim que está aqui te passando essas informações por amor, porque não estou sendo paga para isso. Estou fazendo isso com amor, para ajudar você, porque é a minha missão. Ajudar a humanidade a evoluir, a crescer, a voltar a atenção para si, a desenvolver. E tudo que você aprender na sua jornada, compartilhe também com outras pessoas. Então, foca o seu sentimento nessa gratidão. Imagine que é uma luz de gratidão dourada, que está crescendo lá no seu peito e vai aumentando, 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 aumentando. Antes você se sentia separada do todo, separada das coisas, das pessoas, da cadeira onde você está, da cama, da mesa, do sofá onde você está. E à medida que essa luz de gratidão vai aumentando, você vai sentindo que você também vai aumentando, vai expandindo, vai crescendo. E você é essa cadeira, essa poltrona, esse colchão, esse sofá. Você agora começa a integrar todo o seu espaço, o seu quarto, sua casa, onde você está. E agora você sente que você não é mais separada de nada nem de ninguém. Você é tudo e ao mesmo tempo você é nada. Você é tudo e ao mesmo tempo você é nada. E é no nada que você se conecta com a fonte criadora, com Deus. E é aí que você manifesta o que você quer, o que você deseja, que é sentir o que você gostaria de ter já acontecendo, com amor, com gratidão, com alegria. Obrigada, 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 obrigada. E esse sentimento de gratidão faz produzir
No seu corpo, o seu cérebro produz neurotransmissores, que são as sinapses do nosso cérebro, que são a eletricidade do nosso corpo. A ocitocina, que é o hormônio do amor, do afeto. E isso vai gerando um relaxamento em você, vai gerando uma satisfação, vai gerando em você uma plenitude, uma contemplação de si mesmo, porque você está um com o todo. E você continua expandindo, crescendo nessa luz, você é pura luz agora. Você não é mais corpo, você não é mente, você não é mais nada. Você é pura luz, onda, frequência. E você é tão grande, tão gigante, você é infinita. Você é infinita. Não tem como te limitar, porque você é ilimitante. E aí você vai sentindo esse sentimento de amor, de gratidão por você ser quem você é, por você fazer o que você faz, por você ter o que você tem. Vai sentindo esse sentimento de gratidão pelas coisas, pelas pessoas, por você, pela sua história, pela sua trajetória. Não importa o que aconteceu lá atrás. O que importa é o que você vai fazer com o que aconteceu. Qual aprendizado que você vai tirar para o seu crescimento, para a sua melhora, para o seu despertar, para você inspirar outras pessoas ao seu redor, para você ser luz no caminho de outras pessoas, você ser luz para você mesma e ser luz para os outros. E aí você vai expandindo, 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 e a gente poderia ficar aqui um bom tempo nessa sensação gostosa, nessa vibração. Mas você pode repetir isso quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, e se conectar, fazer do seu jeito. O seu jeito é o melhor jeito. Cada um tem um jeito de fazer, tá tudo bem. Faça do melhor jeito. E aí no seu tempo, vai voltando por aqui, por agora, estando presente para o seu corpo, levando a atenção para o seu corpo, para os seus pés, suas pernas, seu quadril, suas costas, sua cabeça, seu couro cabeludo, suas mãos. Respirando fundo e voltando para aqui, para agora. E aí, quem se conectou, quem se permitiu se conectar, fez sentido para você? Se você teve alguma dificuldade, qual a dificuldade que você teve? E fala se você não teve nenhuma dificuldade, você realmente, eu realmente senti esse amor, essa gratidão, eu senti essa unicidade com todo, com Deus. Então, fala aqui pra mim nos comentários que eu quero saber, por favor. E, gente, isso aqui, tudo que eu falei, a neurociência explica, tudo que eu falei. A gratidão, hoje a gente tem vários artigos científicos falando da gratidão, do poder da gratidão. Como eu falei, quando você de fato se conecta com o seu coração, você ativa o seu coração, você se conecta, você faz o seu cérebro agora, não o seu cérebro reger seu coração, mas o seu coração reger seu cérebro, que esse é o ponto. É o seu coração que tem que reger seu cérebro, não o seu cérebro reger o seu coração. Porque no cérebro tá a nossa vitimização, tá culpa, tá raiva, tá ainda coisas de lá do passado de lutar ou fugir. Então o nosso cérebro ele foi feito para lutar ou fugir. Então o nosso coração ele foi feito para sentir. Então o que acontece com todos nós? Nós estamos no piloto automático e o nosso cérebro fica focando nos problemas, nas situações ruins, no que eu não posso, no que eu não tenho, na falta, na escassez, e faz com que o meu sentimento seja disso, de raiva, de escassez, de culpa, de não merecimento, de não reconhecimento, de que eu não sou capaz, que eu não dou conta, que eu sou um lixo, eu não presto pra nada, que a autoestima eu tô lá embaixo, ninguém me valoriza. É o nosso cérebro devido às crenças que nós temos, devido às histórias que foram contadas e que nós acreditamos nessas histórias e que nos limita. Você tem que ir além dessas histórias, que é a da crença. Eu tenho outras lives falando sobre crença, sobre como a nossa mente funciona. Então,
Importante você ir lá para você entendendo e procurar pesquisar, fazer sua própria pesquisa e estudar, porque nada melhor do que você vivenciar a sua própria experiência. Você tem que ter a sua própria experiência, você não pode deixar ninguém ditar o que você tem que ser, como você tem que fazer. Você tem que pegar aquele conhecimento, ver se faz sentido para você. Fez sentido? Beleza. Então agora você vai pesquisar e você vai praticar na sua vida. Esse é o lance, entende? Esse é o lance. Então, o sentimento de gratidão faz o nosso corpo fisiologicamente produzir uma química totalmente diferente de elevação. A nossa autoestima, ela aumenta, fortalece, porque você se sente muito mais empoderada, você se sente muito mais forte, você se sente autoconfiante, porque você começa a entender que as coisas dependem de você, é responsável pela vida que você tem, você é responsável pelos resultados que você tem na sua vida. Então, esse sentimento de gratidão, fisiologicamente, faz você ter ação. E quando você tem ação, automaticamente, você fortalece a sua autoestima, porque a autoestima é atitude, lembra? Então, você fortalecendo a sua autoestima, pronto, você ali cria a realidade que você quer. Mas para isso você tem que saber como fazer isso, como que a sua mente funciona para que você possa estar praticando isso. Estudar é sempre, todo dia, até o último dia da sua vida. E o Hélio Couto, né, na mecânica quântica, que o Hélio Couto ensina, que é o meu professor principal, ele fala que todos nós devemos trabalhar, estudar e ajudar. Essa tríade. Então não tem como a gente ter uma felicidade, não tem como a gente expandir, crescer, evoluir, de fato nos iluminar, no sentido de encontrar Deus, se a gente não está fazendo isso. Trabalhar, ajudar, estudar. E trabalhar não é trabalhar aleatório, sem vontade, eu estou trabalhando, estou reclamando. Não, é trabalhar você. Trabalhar você e aplicar todos os conhecimentos que você tem, que você estudou, nesse seu trabalhar você, no seu desenvolvimento pessoal. Então, é desenvolver você, trabalhar em você. Estudar, continuar estudando, continuar buscando conhecer como a sua mente funciona, como que você acessa a consciência infinita do universo, que é Deus, que é a centelha divina que está dentro de você. E é ajudar, que é compartilhar, não ficar só para você, é compartilhar com os outros, com as pessoas, o que você está aplicando, está aprendendo, que está fazendo sentido para você. Compartilhar. Nós precisamos compartilhar o que nós sabemos. É isso que eu estou fazendo aqui. Porque é importante que o planeta Terra, ele cresça, as pessoas despertam para a consciência, para o poder que tem, para poder sair da matriz, para poder sair desse piloto automático de vitimização. Nada dá certo para mim. Ai, porque eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Ai, porque eu não mereço tal coisa. Você merece todas as coisas boas, maravilhosas que possam existir no universo, que você sabe que existe, até as coisas que você nem sabe que existe, que é maravilhoso. Então, nesse processo, você precisa acompanhar isso. Beleza, gente? Tem algum comentário para fazer? Alguma pergunta? Fala pra mim se fez sentido essa live pra você, se você gostou. E também, se vocês quiserem também já me dar um feedback, uma opinião do qual o próximo tema que vocês gostariam que eu abordasse aqui, você pode falar aí pra mim também, que vai ser de grande ajuda, que eu vou analisar e ver se eu posso estar falando sobre esse assunto. Fala aí pra mim. Tem palminhas aqui da Ciranda Moda Infantil e Teen. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por estar aqui, né, comigo. Obrigada por me permitir contribuir na sua vida, tá? Então é isso. Deve ter algum comentário, mas tem um delay aí que demora, né? Então os comentários demoram a chegar aqui pra mim. Mas enfim, é isso que eu queria passar pra vocês hoje, porque a gente sai do fracasso, a gente sai da baixa autoestima, do sem valor, quando a gente começa a sentir gratidão, quando a gente começa a sentir amor por nós mesmos. E não é um amor fantasioso, não é um amor filosófico, não é um amor, ai, eu me amo. Não é isso. É quando você sabe que você é capaz, quando você coloca o pé e conquista, vai atrás do que você quer, sabe? Você vai vendo sinais. Olha aí, chegou os comentários agora. A Sônia bateu palminhas, um monte de emoji. Obrigada, Sônia. A Gislane falou, eu gostei muito, abriu a minha mente. Obrigada pela entrega. Sou muito grata também, Gislane.
Patrícia Crochê, adorei, você é luz. Muito obrigada, eu sou muito grata e fico muito feliz que você tenha gostado. E se você vê luz em mim é porque há luz em você, tá? E a Cirlei, amei tudo que você falou, que bom, fico muito feliz. E Anastácia, obrigada, amei. Ai, que bom, fico muito feliz e grata, viu, gente? Então é isso, meus amores. Quarta-feira que vem eu vou fazer de tudo para ter uma live, mas eu ainda aqui agora não tem nenhum tema, né? Se vocês quiserem depois mandar no direct ou falar aqui ainda. A Carla falou, adorei, você falou profundamente no meu coração. Obrigada. Ai, que lindo. Eu sou muito grata, viu? Em saber disso. Por favor, se fez sentido para você, eu sei que talvez não falou nada aqui ainda, fale, porque isso me fortalece no sentido que eu tô realmente entregando a forma como vocês entendem, a forma como faz sentido para você, né? Porque tem várias formas de falar a mesma mensagem, né? De se comunicar. Então, na hora que vocês me dão feedback, eu vou me alinhando de acordo com vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. A Sônia falou obrigada. Então, ó, beijo grande no coração de vocês, abraço fraterno e paz profunda. Beijo, beijo. Tchau, tchau.